Paz, Senhor, irmãos. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês e tenho certeza que esse é mais um dia que o Senhor fez, preparou para as nossas vidas, para que possamos aprender dele, para que possamos experienciar dele, para que possamos nos aprofundar nele, né, para sermos cada vez mais transformados na estatura de varões perfeitos. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite expor, Pai amado, nosso ser, todo o nosso ser diante do teu altar. Queremos, Pai amado, pedir ao Senhor nessa noite, Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão, Pai amado, pela nossa resistência ao trabalhar do Senhor nas nossas vidas, pelas atitudes, Pai amado, que nós temos tido, impedindo que o Senhor opere as mudanças, transformações que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Pai, que todo sofisma, que tudo aquilo que é fortaleza nas nossas mentes sejam quebradas pelo poder da tua palavra, pela ação do teu Espírito, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que haja, Pai amado, uma transformação, que haja, Senhor, uma reprogramação, Deus, das nossas mentes conforme a tua vontade, conforme, Pai amado, a tua aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Queridos, desde a semana passada, Deus tem trazido para mim a palavra de Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui nessa passagem, Paulo está dizendo que a nossa mente ela precisa ser reprogramada. Desde que nós viemos ao mundo, nós viemos com uma HD limpinha, zerada, né? Eh, e mas desde o momento em que nós nascemos, nós começamos a aprender e a armazenar nessa HD, conhecimento, experiências e tudo que nós vivenciamos a nível de emoções, sentimentos, vivência mesmo. E Paulo, então, está dizendo que a nossa mente, essa HD, ela precisa ser formatada, ela precisa ser reprogramada, porque além de ela ser o nosso maior campo de batalha, ela está conformada ao sistema desse mundo, à cultura, às tradições, à religiosidade e também essa era cibernética que nós vivemos. Nós recebemos tantas informações que nos trazem conceitos errados e que nós não processamos. E vamos, né, interiorizando todas essas coisas, e nós vivemos numa era onde tem muito conhecimento, e onde as verdades de uns não são as verdades para outros, né? E, e muita coisa precisa ser mudada, transformada dentro da nossa mente. Tem muita coisa que nós precisamos avaliar e desprogramar da nossa mente. Todas essas coisas somadas às lembranças que nós guardamos, aos sentimentos, às emoções e coisas que traumatizaram as nossas vidas, formam estruturas fortíssimas na nossa mente, impedindo as mudanças, as transformações que Deus quer operar no nosso homem interior. E elas também podem impedir que as bênçãos do Senhor nos alcance. E o que Deus ministrava no meu coração, queridos, é que apesar de nós conhecermos a palavra de Deus em muitas coisas, nós não conseguimos agir conforme a palavra de Deus a ponto de que ela nos transforme, de que elas mudem é, coisas no nosso interior, mudem a nossa vida. E a própria palavra de Deus diz que muita coisa na nossa vida não sofre mudança, porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E
O que Deus falava comigo é que se Cristo habita em nós, o nosso padrão de vida, o nosso padrão de pensamento precisa mudar. Nós não devemos andar de acordo com o curso desse mundo. Nós precisamos é, nos desviar, né, dessa. Nós precisamos tirar de dentro de nós toda expectativa que nós temos nesse sistema caído. E como cristãos regenerados, nós devemos ter Cristo como nosso padrão de comportamento, de atitude. Jesus, além de ser o nosso modelo, queridos, de conduta, ele deve ser também o centro da nossa vida. Nós precisamos centralizar Cristo na nossa vida, em tudo. E todos os dias nós precisamos entender que sem Cristo a nossa vida não vai mudar. Muitas vezes nós queremos que outras pessoas mudem. Nós falamos com Deus: Senhor, por que fulano não muda? Senhor, eu oro, eu jejuo, eu clamo ao Senhor e fulano não muda. Mas, amados, às vezes, as pessoas por quem nós estamos orando e pedindo que haja uma mudança não conhecem a Deus, às vezes conhecem a Deus superficialmente, às vezes nunca tiveram um encontro real com Deus. Como que Deus vai mudar essas pessoas se Ele não consegue mudar a nós que dizemos que somos crentes, né? E que temos a verdade dentro de nós? E a mentalidade do ser humano é algo que ninguém pode prever, não se sabe a direção, o rumo que a nossa mente vai tomar. E isso se deve ao fato de que o pensamento é o centro onde o nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade se mistura. Muitas vezes nós pensamos, né, que vamos fazer tal coisa e de repente tudo muda. E nós deixamos de fazer aquilo que nós tínhamos programado, porque tudo muda. E Romanos 8,6 fala, Paulo, ele discorrendo, né, sobre as consequências da mentalidade que se inclina para a carne e a que se inclina para o espírito. Ele diz: a mentalidade segundo a carne significa morte, mas a mentalidade segundo o espírito significa vida e paz. E aqui ele usou uma palavra grega que significa modo de pensar, inclinação mental, alvo, inspiração, empenho, ter certa mentalidade. Queridos, o que isso significa é que ter a mentalidade segundo o espírito é ser controlado, é ser dominado, impelido pela força ativa de Deus e estar disposto a deixar que o nosso modo de pensar, nossas inclinações, nossos desejos estejam completamente sob a influência do Espírito Santo. E quando o pensamento é renovado pelo Espírito Santo, toda a disposição mental muda do negativo da mente carnal para o pensamento positivo da mente espiritual, e ela passa a entender o reino. E Efésios 4, 22, 24 diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós precisamos expor a nossa mente à ação do Espírito Santo e nos despojarmos. É uma atitude nossa, é algo que é responsabilidade nossa. Mudança de mente é responsabilidade pessoal de cada um de nós. Não depende do pastor, não depende das pessoas ao nosso redor. Eu não posso esperar que as pessoas ao meu redor mudem para que eu também mude, mas eu preciso tomar uma atitude, tomar um posicionamento dentro daquilo que eu conheço, da verdade da palavra de Deus, para que a minha mente seja transformada.
E é de vital importância que nós tenhamos o hábito de ler e de meditar na palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele vai operar através da palavra, nos regenerando, nos transformando. Lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga todos os pensamentos e intenção dos corações. Queridos, quantas vezes diante de situações, diante de decisões que nós tínhamos que tomar e que nós fomos buscar do Senhor, e o Senhor nos deu uma palavra, nos deu uma direção através da sua palavra, onde o Senhor nos fez lembrar da palavra para que nós pudéssemos agir de acordo com ela. E tem vários versículos na palavra de Deus que nos ensina a meditar na palavra, pensar profundamente, refletir sobre ela, porque tudo o que nós pensamos repetidamente pode muito bem modelar o nosso estilo de vida, modelar quem nós somos, ditar as nossas ações, as nossas escolhas. E o Senhor me trouxe à memória, quando eu estava estudando aquilo que Deus estava ministrando no meu coração, que Deus disse a Josué que se ele quisesse ser bem-sucedido em tudo que ele fosse fazer, ele tinha que meditar na palavra de dia e de noite. E Josué tinha 85 anos quando ele assumiu a liderança sobre o povo de Israel. E 45 anos ele passou no Egito com uma mente de escravo. E 40 anos ele passou no deserto com um povo rebelde, com um povo que é incrédulo. E agora ele tinha uma missão que precisava ser cumprida dentro dos moldes de Deus. E nós também, queridos, fomos chamados por Deus para uma missão. Como cidadãos do reino, nós temos que expressar a Cristo na nossa conduta, no nosso caráter, nas nossas ações. E as nossas atitudes, elas precisam expressar o caráter de Deus. E nós precisamos também proclamar o reino de Deus para os perdidos. E a função da palavra de Deus é disciplinar e guiar os nossos pensamentos para dentro da vontade de Deus. E o fruto disso vem quando nós vivemos cheios da palavra de Deus e em obediência, grave essa palavra, obediência a ela. Não adianta só eu saber a palavra, conhecer a palavra, ter a revelação da palavra e não obedecer a palavra, me submeter à palavra. E o fruto vem quando nós vivemos cheios dessa palavra, em obediência a essa palavra. O resultado dela em nós vai ser transformação, vai ser mudança, não só nossa, mas daquilo que nos circunda. 2 Coríntios 11:3 diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos, nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração com as verdades e os princípios da palavra, porque isso vai nos ajudar a resistir aos ataques do diabo contra a nossa espiritualidade, vai nos ajudar a discernir aquilo que é de Deus, aquilo que é natural, que é humano, aquilo que é espiritual, vai nos ajudar contra as tentações, contra os erros que nós possamos cometer e que vão trazer tantas lutas, tantas dificuldades, tantas aflições para as nossas vidas. E se você parar para pensar, você vai ver que se você, poxa vida, se eu conhecesse antes a palavra de Deus,
se eu tivesse esse entendimento, se eu tivesse essa revelação, eu não teria tomado tal atitude, eu não teria agido dessa forma, se eu tivesse, né? Então, quando nós temos a palavra de Deus guardada na nossa mente e no nosso coração, o Espírito Santo ele vai trazer a nossa memória, ele vai trazer lembretes bíblicos, ele vai trazer os princípios da palavra de Deus, que são orientadores para reforçar a nossa determinação de agir em harmonia com a vontade de Deus. E lá no Salmo 119:11, ele fala: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Queridos, e muitas vezes, né, mesmo a gente tendo a palavra no coração, nós nos deixamos levar pela dureza da nossa mente, né, pela resistência na nossa mente e agimos contrário à vontade de Deus, né? Quantas vezes nós sabemos que nós precisamos agir com misericórdia, liberar perdão e nós não fazemos isso, porque no nosso subconsciente, na nossa memória, existem marcas tão profundas, existem raízes de amargura tão arraigadas que nos impede de agir em obediência à palavra de Deus, para que nós sejamos transformados e sejamos libertos. E por isso, se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração e agirmos em obediência a ela dentro das situações, das circunstâncias, nós não seremos enganados e levados a seguir um rumo errado. Romanos 8, 26, 27 diz que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E além de nós termos um relacionamento, de nós termos que ter, né, um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos fazer da oração um estilo de vida constante, levando ao Senhor diariamente, constantemente, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e reconhecendo a nossa natureza carnal e contar com a ajuda do Senhor, na dependência, na total dependência do Espírito Santo, para que nós possamos vencer tudo aquilo que até agora tem nos vencido. E sabe, queridos, muitas vezes nós sabemos o que nós temos que fazer, mas não fazemos por resistência e por não orarmos ao Senhor, pedindo a ajuda de Deus, porque tem momentos, tem coisas nas nossas vidas que, se nós não tomarmos uma decisão e uma atitude, não agirmos, nós não vamos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Mateus 11:12 fala que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. E nós desejamos, eu tenho certeza que você, assim como eu, deseja desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Mas nós achamos que nós não temos que fazer nada, sabe?
libertação, não, a partir do momento que aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui lavado, redimido dos meus pecados, pelo sangue do Cordeiro, toda maldição que era contra a minha vida foi cravada na cruz, então eu estou livre, eu estou liberto. Sabe, amados, e nós não contamos que nós demos legalidade para que demônios viessem a atuar nas nossas vidas, e independente da gente ter aceitado a Jesus e estar andando na presença de Deus e estar caminhando, né, procurando caminhar em santidade, nós ainda estamos aprisionados em legalidades que nós demos no passado para Satanás. E elas precisam ser quebradas. E nós temos no nosso DNA, nós trazemos dentro do nosso DNA todas as deformações do nosso dos nossos antepassados, né? Todas as coisas boas, mas também as ruins dos nossos antepassados. E nós precisamos ter uma mente programada de acordo com a palavra, para que quando as reivindicações das trevas vierem nas nossas vidas, nós saibamos como rejeitar a tudo isso e de que forma lidar com tudo isso. E a palavra aqui em Mateus 11:12 diz que é necessário um esforço da nossa parte. É necessário que nós tenhamos uma mente transformada para que nós possamos agir à altura daquilo que nós estamos vivenciando com a palavra, em oração, no poder do Espírito Santo. E algo que também eu creio ser de suma importância para mantermos uma mentalidade transformada é a gente fixar alvos espirituais e nos empenharmos em atingi-los, sabe, queridos? Nós precisamos, por exemplo, como Daniel, né? Ele e seus amigos, eles tinham um alvo espiritual ali na Babilônia. Eles não seriam vencidos pela contaminação daquele reino, daquele momento que eles estavam vivendo. Então, eles tomaram uma decisão de jejuar, de orar e de guardar a palavra e de praticar a palavra. Mateus 6:19-21 fala: parai de armazenar para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões arrombam e furtam. Antes, armazenai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. E, queridos, o Senhor está dizendo para nós, né, que nós ficamos tão centrados nas coisas deste mundo, nós passamos tanto tempo na internet, nas mídias sociais, que nós não gastamos tão pouco tempo com aquilo que é essencial para as nossas vidas, com aquilo que verdadeiramente vai suprir, nos sustentar, né? Que é buscar ao Senhor em primeiro lugar e o seu reino. Todas as outras coisas Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Nós ficamos tão preocupados, tão ocupados com as coisas cotidianas, com o dia a dia, com as nossas tarefas, né? Buscamos, almejamos uma vida confortável, regalada, e trabalhamos tanto por isso, sendo que aquilo que importa nós não fazemos. Então, nós precisamos estabelecer alvos espirituais para as nossas vidas, sabe? Eu quero crescer no Senhor, eu quero me aprofundar em Deus, eu não estou satisfeito com aquilo que eu tenho espiritualmente, com aquilo que eu tenho em Deus, eu quero mais, porque eu sei que Deus tem muito mais. Então, amados, quando nós pensamos dessa forma, a,
nossa mente ela vai ficar ocupada com 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 esses alvos, sabe? E, eh, nós vamos estar pensando como Cristo, né? Vamos cada dia mais, à medida que nós formos colocando esses alvos e batalhando para alcançá-los, nós vamos mais e mais estar pensando como Cristo pensa, né? Eu quero ser melhor, eu quero mudar, eu quero amar mais. É lógico que Deus vai permitir as circunstâncias para que a gente possa praticar, mas à medida que a gente for fazendo isso, queridos, a nossa mente ela vai se tornando cada vez mais como a mente de Cristo. E Filipenses 4:8, nós vemos Paulo explicando que o tipo de pensamento que nós devemos ter na nossa mente, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amados, nós estamos tão condicionados a pensar mal dos outros, pensamos mal até de nós mesmos, né? Quantas vezes nós dirigimos palavras para nós, nossa, como você é burro, nossa, né? Você, me conformo com você, né? Nossa, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso, né? E nós vamos absorvendo tudo isso. Pessoas falam coisas a nosso respeito e nós acreditamos nessas coisas como se fosse uma verdade para nós. Sabe, lembra que eu falei no início? Que as pessoas têm verdades que para nós não são verdades, né? A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, que nós somos príncipes de Deus. Sabe, nós não somos escravos, nós somos governadores, estamos assentados nas regiões celestiais, reinando em vida com Cristo. Nós podemos vencer os principados, as potestades, as forças espirituais do mal. Mas para isso, nós precisamos ter na nossa mente quem nós somos em Deus, o que nós podemos em Deus, né? E tomar posse daquilo que Deus já nos capacitou. As nossas ações, elas são afetadas pelas coisas que habitam nos nossos pensamentos. E Paulo, ele adverte os seus leitores para se concentrarem nas coisas que resultarão numa vida correta e na paz de Deus. Nossos pensamentos, eles devem estar focados nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Sabe, nós focamos demais nas coisas dessa terra e nós não vamos levar nada dessa terra. O Senhor disse que nessa terra tudo aquilo que nós entesouramos enferruja, a traça corrói, mas aquilo que nós entesouramos no céu vai permanecer para a eternidade. Concluindo, queridos, pensar com uma mente carnal, conforme o mundo, nos levará inevitavelmente ao pecado, aos desejos de morte que estão espalhados em um sistema caído que odeia a Deus. Mas, ao contrário disso, nós devemos elevar os nossos pensamentos em contraste com o pensamento que é disseminado pela cultura que nos rodeia. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo onde o mundo está passando por um processo de mudança, de transformação. E se nós não tivermos a nossa mente reprogramada na palavra de Deus, calçada pela palavra de Deus, nós seremos enganados, enredados por esse sistema pecaminoso que odeia a Deus. E quando menos a gente esperar, queridos, nós vamos estar assentados na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Então, amados, nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos admoesta. Renovar a nossa mente através de uma disciplina de leitura diária da palavra, oração conforme a palavra e de obediência à palavra de Deus.
e de estabelecermos alvos espirituais para nós. Efésios 4, 17 e 21 diz assim: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então, queridos, que a partir dessa noite você tenha um cuidado ainda maior em relação à sua mente, em relação aos seus pensamentos, porque assim como nós pensamos a respeito de nós mesmos, nós somos, nós agimos e reagimos. Amém? Que o Senhor venha revelar ainda mais profundamente essa palavra, que ela venha penetrar o seu homem interior, o seu íntimo, que ela venha penetrar as matrizes da sua mente e operar as mudanças, as transformações que você necessita para viver tudo que Deus estabeleceu para você. Em nome de Jesus, amém? E que você possa crescer em Cristo Jesus, através de uma renovação de mente, para ser movido pelo Senhor dentro das dimensões espirituais e operar no mundo espiritual coisas grandes e poderosas, porque o Senhor disse que nós faríamos as obras que Ele fez e ainda maiores faríamos. Amém? Guarde essa palavra no seu coração.